Abra sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Nós estamos falando hoje, ou vamos começar a falar hoje, sobre limpar o coração e lavar as nossas vestes. Isso é muito importante, Um servo de Deus tem que lavar o coração todo dia, porque todo dia ele suja, Todo dia o inimigo, as circunstâncias, as dificuldades vão tentando sujar o nosso coração, Vai tentando colocar dificuldades, colocando problemas, colocando lutas. E pastor, é toda hora. Jeremias capítulo 1, eu vou ler o capítulo 1 até o versículo 19, nós vamos ponderando, nós vamos falando e nós vamos aqui aprendendo. Jeremias foi levantado na mesma condição que eu e você, nós somos levantados. Para falar do poder de Deus, para pregar a palavra, para viver a vontade de Deus. Jeremias capítulo 1 diz assim, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filhos de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Então aqui a gente sabe que foi uma época muito complicada e difícil, talvez épocas que nós também passamos na vida, que são épocas complicadas. Mas aí entra versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Meu irmão, talvez essa seja a grande dificuldade de eu e você colocar a palavra de Deus para funcionar, Nós olhamos para nós, para nossa capacidade, para a minha história, onde eu nasci, o que eu fui, de onde eu saí. Está errado. Quando você nasce de novo e você começa a fazer a vontade de Deus, você já não olha mais essas coisas, você olha para a palavra. Se eu e você, como cristão, como servo de Deus, frequentador da igreja, se a gente não entender que foi dado a missão, que Deus nos deu a palavra, nós não podemos mais olhar circunstâncias, nós não podemos olhar as dificuldades. Por exemplo, eu falei aqui quarta-feira, e eu volto a repetir, sobre o Pedro andando sobre as águas. Diz a palavra que ele, sentindo um vento forte, teve medo e ele começou a afundar. Ele sentiu um vento forte. Pastor, esse vento nós também sentimos a todo momento, a toda hora. E eu acredito que aqui ninguém deixou de sentir esse vento, essa tempestade, essa dificuldade. Só que aí que está. O que você está aprendendo na palavra? Foi o que Deus falou para Jeremias. Não é o que você é, o que você fala, o que você pensa. É o que eu vou mandar você falar. O que eu colocar na sua boca, o que eu der a ordem para você falar, você vai pregar. Então, enquanto nós não entendemos e não conseguimos separar isso, nós ficamos deixando a desejar a Deus. Por quê? Porque aí nós estamos olhando para nós. É como se nós estivéssemos olhando para um espelho.
E olhando e vendo os nossos defeitos. Quando a gente olha para o espelho, a gente vê as rugas. Quando a gente olha para o espelho, vê que não tem cabelo. Quando a gente olha para o espelho, a gente vê os traços, né, da vida, do tempo. Né? A gente fica olhando para o espelho e dizendo, nossa, então a tua orelha é grande, hein? Não precisa ninguém falar, né? A tua orelha é grande, o teu nariz é grande. Olha como é que você é esquisito, cara. Né? A gente conversando com a gente mesmo, mas quando você olha para a palavra, você já não olha mais para o espelho olhando para a tua imagem, você olha para a palavra. Aí você vai colocar a serviço de Deus, à disposição de Deus, para que Ele faça a vontade dEle. E a vontade dEle é grande. O que Ele tem para mim, para você, é muito grande. É que nós estamos olhando para nós. Mas se olharmos para Deus, o Jeremias, a primeira coisa que ele teve que aprender foi isso. Quem sabe ainda não aprendemos essa lição, que é a mais importante. Jeremias, não olhe para você mais, Jeremias, separe as coisas. Agora não é você mais, agora sou eu falando através de você. Você vai lá, vai profetizar para o meu povo. E aqui a época era muito difícil, porque o povo estava corrompido, lascado, jogado às traças, e eu vou te mostrar isso. Quer ver? Ó? Diz assim, ó, então disse eu. O que você está dizendo sobre você, sobre a luta, sobre a dificuldade? Está aí o teu problema. Está aí a dificuldade de Deus operar. Eu estou olhando para mim, porque infelizmente o que nós estamos vendo é o quê? É um povo olhando para si, olhando para o mundo, olhando para o próprio umbigo, e aí não está conseguindo vencer. Ah, pastor, está difícil, meu Deus, que crise, que luta, que isso, que aquilo. Mas aí que está. Eu fui escolhido, você também, desde o ventre da sua mãe. Ah, não, pastor, isso não é verdade, não. Pois é, então já está começando errado. Você já está começando já errado, porque ele diz que te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você está dizendo que não? Aí já está entrando em contradição. Aí por isso que Deus não consegue realizar o plano dele, o propósito dele na nossa vida. Ele está dizendo, então disse eu. Enquanto você está falando de você, sobre a tua força, ai pastor, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, Deus não me ajuda. Não, isso é você falando. Isso é a tua carne, é a tua mente, o teu coração, a tua boca, a tua alma, mas não é o que a palavra está falando, não. Então disse eu, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. E aí ele diz o quê? Mas o Senhor me repreendeu e me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quando nós entendemos isso, nós passamos a agir no nome do Senhor. Aí muda. Só que infelizmente fazer essa separação, infelizmente tomar essa direção é muito difícil, é muito complicado. Por isso que você vê pessoas sofrendo com a Bíblia debaixo do braço, não sabe separar. Eu, Dinaldo, eu não tenho que falar da minha vida para você. Eu não tenho que ficar aqui falando do mundo, das dificuldades, da política, porque isso... Não, eu tenho que falar do que Deus mandou falar. Deus disse, vai, anuncia a palavra. Só que infelizmente a gente vê cristão que ainda não entendeu isso. Você vê o cristão conversando, ele está falando de luta, de dificuldade, de si próprio, dos problemas do mundo. Pastor, porque tudo está muito difícil, o arroz está muito caro, o óleo subiu muito, a gasolina não para de subir. Nós estamos falando de coisa que Deus está dizendo, mas não foi isso que eu mandei você pregar. E por isso que você não cresce. Então eu preciso dizer, Pai, o que eu vejo é uma coisa, mas o que está escrito
é outra completamente diferente. Então eu vou falar do que está escrito. Olhar para a tempestade é naufragar. Olhar para a tempestade, admirar a tempestade, tem uma tradução que diz que reparando a tempestade, e Pedro, reparando a tempestade, teve medo e começou a afundar. Você vê, ele começou, a tradução, acho que é a Nova Versão Internacional, eu não lembro, mas ela diz, e reparando, Pedro, reparando a tempestade, teve medo. Primeiro vem o medo, primeiro vem a gente olhando para a tempestade. Ai, pastor, que tempestade, que dificuldade. O Jeremias, Deus deixou bem claro, ele falou, ó, se você for com esse pensamento, a obra não vai ser feita. Porque você está olhando para você está dizendo, eu não sei falar. Eu não estou escolhendo quem sabe falar, eu não estou escolhendo um preparado, fulano é formado em psicologia, em teologia, conhece a Bíblia, esse aqui eu vou conseguir usar. Não, irmãos, um dia Deus usou uma mula para falar com Balaão. Está procurando gente preparada? Não, está procurando gente simples. E o Jeremias era simples, humilde, quebrantado, coração pronto. Quando Deus falasse através de Jeremias, não era o Jeremias, não é eu, não é você, não é a nossa capacidade, é a palavra. É a palavra de Deus que precisa ser aplicada como um martelo, como uma marreta que esmiuça a rocha, a penha, é a palavra de Deus, é uma marreta que está sendo lançada, quebrando aquele mal, expulsando. Irmãos, com o inferno não tem brincadeira não, com o inferno não tem meias palavras não tem coisa agradável. Pastor, olha, eu estou sofrendo, cara de coitado, e o diabo tem dó de mim e não me massacra mais. Não, quanto mais cara de coitado você faz, mais o diabo se aproveita. Por quê? Porque ele quer isso mesmo, que você seja ignorante na fé, na palavra, que você não use o nome de Jesus. Ai, pastor, eu estou sofrendo tanto. O diabo está dando risada. Do lado ele está batendo palma e dizendo, esse aqui eu posso arrebentar ele, que ele não reage. O Jeremias disse o quê? Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante desse povo ou deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Mas a gente está vendo isso ultimamente, um povo de Deus com a palavra de Deus na boca? Não é isso que nós estamos assistindo. E o que ele fala? Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares. Olha o poder que ele recebeu. E para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantar. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que é que vês, Jeremias? E ele disse, eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É uma vara que dá frutos, que dá flores, que dá, que produz. A palavra de Deus, ela produz. O que você está vendo, Jeremias? Primeiro ele vê uma vara de amendoeira produzindo, tem flores, tem frutos, vem mais flores, mais frutos. Então é isso mesmo, Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra, E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus quer cumprir a palavra dele, mas aonde está encontrando a dificuldade? Na humanidade. Ou, para ser mais específico, no cristão, que não está executando a palavra. Por quê? Porque está olhando para o mundo, está afundando, está naufragando igual Pedro. Pedro afundou porque tirou os olhos de Jesus.
E ele disse que não é para tirar os olhos dele, passe o que passar, aconteça o que acontecer, é para olhar para ele, é para analisar a palavra, meditar na palavra, examinar a palavra, buscar a unção de Deus. Pastor, mas a guerra aí fora está grande, mas nunca foi diferente. Sempre foi grande, sempre foi poderosa, nação contra nação, povos contra povos, luta contra luta, demônio contra demônio, vixe, mas sempre foi assim, nunca foi diferente. Mas em todas as situações que o profeta se levantou, que o homem de Deus se levantou, que a mulher de Deus se levantou e se posicionou, nós temos testemunhos que deu certo. Pastor, Davi foi um grande herói, foi porque foi para a guerra. Se ele ficasse lá, ai meu Deus, o dia que ele não foi para a guerra já deu problema. O dia que ele deixou de ir para a guerra, ele já pecou com Betseba, já virou uma bagunça e você sabe da história. Então, enquanto nós, fácil, eu não estou falando de facilidade, eu estou falando de você tomar a sua cruz, eu tomar a minha cruz e seguir Jesus. Eu estou falando de luta, eu estou falando de tempos difíceis. A palavra de Deus diz que nós iríamos ter tempos trabalhosos, dias difíceis. Ninguém está pregando aqui mamãozinho com açúcar, não. Nós estamos pregando aqui responsabilidade. Se eu não tiver e você não tiver, o Jeremias diz, Senhor, eu não sei se eu estou preparado para isso não, eu sou uma criança ainda, não sei falar direito. Aí Deus disse, não é o que você vai falar, é o que eu vou falar através de você. Disse o que mais? E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo, e agora, o que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. O negócio está desse jeito, parece que é uma panela fervendo, né? Esse mundo parece uma panela fervendo. Está fervendo, pastor, é luta daqui, é luta dali, é batalha daqui, é batalha dali, é o coronavírus, é a pandemia, é a luta financeira, é o egoísmo, é não sei o quê, é isso aqui, é uma panela fervendo. Não, pastor, não é não, e tá suave, tá tranquilo, tá de boa. E, pastor, pode ficar tranquilo que tá tudo certo. Não tá não, meu. Tá não, o negócio está apertando e é luta para cá e luta para lá. E quem é que vence no meio disso tudo? Aí ele falou, né? E disse o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco, intimo todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão a cada um e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Quem é o responsável, direto e indiretamente, por toda essa luta? O homem. Não, pastor, não é não. Deus está falando que é. O homem é responsável por tudo isso que você está vendo aí. Só que o homem também é responsável pela bênção também. Pastor, nós vamos mudar essa situação. É aí que nós temos que chegar. Pastor, nós vamos se levantar igual se levantou Jeremias. Sim, é isso que Deus quer. A solução, pastor? Se eu e você se posicionar, agora, se eu e você ficar com esse pensamento pequeno aí, nós não vamos conseguir nada não. Por quê, pastor? Porque ele está dizendo, né? Pois tu, 17, cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Pronto. Aí foi o que Jesus falou. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, dano algum sucederá. Palavras de Jesus. Assim como foi palavras de Deus para Jeremias. Está vendo como há solução? Como a saída, mas tem que ter um quebrantamento muito grande da nossa parte, uma aceitação. Eu vejo, por exemplo, pastores, igrejas,
pessoas pregando sobre avivamento. O que é um avivamento? Avivamento é fazer um culto de louvor, pastor. É a gente reunir um povo e fazer uma adoração, chamar os irmãos dos instrumentos e começar um louvor, um louvor, um louvor, um louvor. Ai, pastor, isso é um avivamento. Não. Não é. Porque Jeremias não foi mandado a estas cidades para poder fazer um louvor. Não. Jeremias foi mandado nessas cidades, a esse povo, famílias, reinos, a pregar o arrependimento. Foi isso que ele foi pregar. Foi chamar a atenção. Foi dizer, vocês estão fazendo o quê? Vou ler de novo, né? E eu pronunciarei contra eles, versículo 16, os meus juízos. O que é juízos, irmãos? É algo que já está declarado. Juízos é o que Deus já declarou. Se não se converter, se não se arrepender, vem o juízo. Vem a sentença final. Aí ele diz o que mais, né? Porque por causa de toda a sua malícia, vamos ter que pedir a Deus para tirar essa maldade, essa malícia do nosso coração. Malícia que está no mundo, maldade que está nas pessoas do mundo que não querem Jesus, é malícia. É pai que mata filho, filho que mata pai, pai que passa o filho para trás para ficar com a herança, mata a esposa, mata o esposo. Essa malícia que você está vendo aí. Que para a gente levar vantagem, a gente mente, a gente se ajunta com o capeta, a gente engana pessoas, a gente aceita suborno, corrupção. Essa é malícia. Isso aqui é o que tem que ser arrancado do ser humano, que quer servir a Deus, que quer vencer, que quer ter autoridade contra o pai da malícia, que é o diabo, que é o pai da mentira, que é o pai da safadeza, que é o pai da corrupção. Ele é o pai de tudo que não presta. Então eu não posso ser um filho do diabo, João 8,44. Todo aquele que mente é filho do diabo, diz a palavra. Isso não é o pastor falando, não. Isso é a palavra. João 8,44. Depois eu abro lá para você ver, para você entender, pastor, o negócio é sério. Sim, está escrito na Bíblia, é sério. Né? Mas por causa de toda a sua malícia, essa malícia que você está vendo aí fora, né? A pessoa pedindo esmola na rua, mentindo para usar droga, na verdade ela não quer, não está com fome, ou às vezes ela até está com fome, mas ela dá mais valor a um baseado, uma pedra, um negócio, do que uma coxinha. O viciado é assim. Por que você acha que ele seca? Porque ele tem R$5 na mão, ele pode comprar uma coxinha ou uma pedra. O que você acha que ele vai comprar, se ele é viciado? Não, pastor, ele vai comer. Não vai. Até porque não tem apetite para comer nada, não. É só pedra, pedra, pedra e coisa errada. E aí diz o quê? Por causa de toda a sua malícia, tem que ser arrancado isso de mim. Pois me deixaram a mim, diz Deus. Deus que está falando, né? Queimaram incenso a deuses estranhos. Vamos falar a verdade? A idolatria aí fora está grande. E a idolatria não é só imagem, esculturas, não. Idolatria é dinheiro. A pessoa está idolatrando dinheiro. O Deus dela é o dinheiro. Para ela conquistar alguma coisa, ela mata o pai dela. A mãe. Eu vou matar minha mãe, que aí eu fico com a pensão dela. Ele mata. Pastor, não mata não. Mata. Você está vendo aí nos noticiários aí, ué? É ou não é verdade? Você vê isso toda hora. O pai que mata o filho. E maldade das extremas mesmo. Diz o que mais? E se encurvaram diante das obras das suas mãos. Aqui ele está falando de imagem e escultura, né? 17. Tu, pois... Você, agora aqui você coloca o teu nome, João, Paulo, Dinaldo, né? Seu Jair, seu José. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar, não desanimes. O desânimo é algo que nós temos que enfrentar. O que é o desânimo? Tentando me tirar da palavra de Deus. Vem o desânimo, vem para todo mundo. Isso aqui não é pecado não, vir um desânimo. Não, vem.
Você está um dia ali sentado ali, de repente você começa a pensar nas contas que você tem que pagar, você tem que pensar no que você tem que comprar, no que você tem que conseguir. Aí vem um desânimo, bate um jeito ruim, né? Bate uma brisa diferente, você fala, sei, pastor, eu estava lá deitado lá no sofá, lá na cama, comecei a olhar para o teto, fiquei pensando, foi dando um desânimo, foi dando um jeito ruim. Por isso que ele está dizendo, levanta-te. Sai daí, lavar o coração, limpar o coração e purificar as vestes, é não dar moleza para o desânimo. O nosso Deus falou quantas vezes no Josué capítulo 1, dizendo para o Josué, esforça-te e tende muito bom ânimo. Não era pouco não, era muito. Muito, mas é muito. Levanta-te, sacode a poeira, vai para a igreja. Não fica com esse pensamento aí, não. Acho que hoje eu não vou para a igreja. Quantos crentes morrem porque ficam aceitando isso? Hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu estou desanimado, estou para baixo. Hoje eu não vou. Aí quarta eu não vou, domingo eu não vou, sexta eu não vou. Daqui a pouco está no fundo do poço. É assim o corpo humano. Ele vai se adaptando, se acostumando. Acho que não vou mais não. Tem gente que já faz 1 ano que não vem para a igreja, ainda liga na igreja, ainda dá bronca no pastor ainda. Dá bronca no pastor. E eu tomei uma bronca um dia desse aí que chegou, caiu mal um pouco de cabelo. Eu já caiu mal um pouco. É porque faz 1 ano que o senhor não me liga, eu estou aqui, ninguém vem atrás de mim. Mas ficou brava, ficou... Falei, a senhora me perdoe, mas por que a senhora pelo menos não ligou para a gente, né? Tá certo, é papel do pastor? Mas olha, é muita gente, às vezes acabou, né? A gente esqueceu, mas a senhora me perdoe. Né? Estava aqui os obreiros aqui, eu coloquei no Viva Voz, eu tomando bronca e os obreiros dando risada. Porque chega até a ser cômico, porque, né? Aí um obreiro foi atrás dela, ela estava indo até na... Eu vou deixar para lá, senão eu vou desabafar. Diz aqui, veio a mim, 17, né? Cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. É a palavra, irmão. O que vale é a palavra. O que vale é o que está escrito. O testamento é o que está escrito. Não adianta você chegar lá e falar, eu sou o filho do fulano que morreu aí. Aí o advogado vai pegar o testamento e vai ver. Como é que é o seu nome? Dinaldo Macedo. Deixa eu ver se o seu nome está aqui no testamento que o falecido deixou. Não tem teu nome aqui não, cara. Você era filho dele? Sou. Então vai procurar os seus direitos, porque aqui você não tem nada não. Não está escrito aqui não. Dinaldo Macedo? Não, Dinaldo não. Está aqui Catarina, Josefina, Godofredo, Perna Fina, Perna Grossa. Não é. Aqui não tem não. Não, mas eu sou eu. Não, aqui só vale o que está escrito aqui. Só vale o que está escrito aqui, irmão. Não adianta ficar inventando. Porque Deus, pastor, vai dar um jeito, vai mandar os teus anjos. Irmão, não tem nada disso escrito não, irmão. Está dizendo aqui, porque não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas a sua presença, porque eis que te tenho posto hoje por cidade forte e por coluna de ferro. Se a gente entender isso aqui, né? O que nós somos? Pastor, não, eu sou um pobre coitado que nasci lá no Rancho Fundo, lá na beira do mundo, lá na ilha das cobras. Não, pastor, não é que eu sempre fui assim. Minha mãe, meu pai, eles nunca me deram nada. Minha mãe, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha. Pastor, não é não. Eu só estou cumprindo um destino. Quem é que disse sobre esse destino? Onde você leu isso? Não, pastor, é porque eu nunca tive sorte na vida. O vento nunca soprou ao meu favor, nunca soprou as minhas velas e eu nunca consegui navegar. Mas porque, pastor, é porque é tudo muito difícil, é tudo... Irmão, você está lendo o livro de São Cipriano. Você não está lendo a Bíblia. Você está lendo o livro do Satanás, porque não é a Bíblia não fala isso.
Não foi isso que ele falou para o Jeremias. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte. Diga, eu sou uma cidade forte. E por coluna de ferro. Diga, eu sou uma coluna de ferro. E por muro de bronze. Diga, eu sou um muro de bronze. Contra toda a terra e contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Irmãos, o Jeremias foi colocado contra tudo e todos, para pregar o quê? A palavra. Para falar do quê? Do poder de Deus. Para repreender, vai acontecer um grande avivamento, quando o povo for repreendido, aceitar, quando eu e você